Mais uma vez, todos nós estamos sabendo, o país está em crise. Crise nas mais diversas áreas. Mas só para citar algumas delas, há uma grande crise na economia. Vocês devem estar sentindo no bolso de vocês que aquele valor que você pagava por uma placa de ovo, você não no início do ano, você não paga mais hoje. E tantas outras coisas. Os números, infelizmente, não são os mais otimistas. A inflação parece ascendente, parece descontrolada. Interessante que nessa última semana, o presidente do Banco Central, que se chama Gabriel Galípolo, bateu cabeça com o seu ex-chefe e atual ministro da Fazenda, ou da Economia, como queiram falar, Fernando Haddad. Galípolo, que continua a exercer a sua presidência, mantendo as taxas de juros lá em cima, exatamente para que a inflação possa cair, tem do outro lado a gastança do governo, uma gastança sem freios. E nessa queda de braços, então, Fernando Haddad, para arrecadar mais e mais, ele aumenta a taxa de IOF, sem consultar o presidente do Banco Central. Mas termina voltando atrás, com medo das repercussões negativas tão grandes que estavam acontecendo, inclusive talvez com medo do vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Mas, por certo, a crise financeira chegou com força no nosso país, na nossa casa, na nossa despensa. E o que dizer e o que não dizer dos escândalos que envolvem os três níveis de governo, ou os três poderes, não só o executivo, às vezes a gente foca no executivo, mas não só o executivo, mas também o legislativo, o judiciário. Em níveis de federal, estadual, municipal, tudo em crise. A última agora é que eles aumentaram os seus próprios salários, enquanto que o povo padece. Isso para não falar do rombo, na verdade, do roubo do INSS. Ainda não se tem números definitivos se são 6, se são 90 ou 210 bilhões de reais que foram desviados da conta dos aposentados. A minha irmã foi vítima disso. Conversávamos essa semana e ela mandou, durante esses últimos 4 anos, foi abatido um valor que ela não tinha pedido que fosse abatido. A crise, sem dúvida alguma, ela é profunda, mas ela envolve também a própria perspectiva moral das pessoas. Não se sabe mais discernir a esquerda da direita, o certo do errado. Crises e mais crises. Nós vamos expor nessa noite um texto que também nos fala sobre isso. E ele encontra-se no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Eu vou ler só um versículo que é a base do sermão desta noite, nesta ocasião. O texto diz assim, Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra sempre atual,
mais atual, mais atualizada do que o jornal que sairá amanhã. Por isso nós descansamos na certeza que essa palavra do Senhor nos santifica, porque ela é a verdade. Eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Não nos deixe, ó Pai, sair daqui da mesma forma como entramos, que nós não levemos em consideração aquilo que o homem falará, mas aquilo que a Tua palavra fala. E para isso eu te peço que o Senhor me ajude a ser fiel naquilo que fala a Tua palavra. Que eu fale não para agradar a homens, não com temor de homens, mas eu possa falar com intrepidez a Tua palavra, que é fonte de autoridade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Jeremias estava preso durante o cerco de Israel, que foi empreendido pelos babilônios, conforme nós podemos ver no versículo 1 desse capítulo. Veja aí que nos diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Então, ele estava preso. Sabe por que ele estava preso? Porque ele falava aquilo que as autoridades da época, ou seja, o rei de Judá, não queria ouvir. Ele não queria que o profeta, ou quem quer que fosse, discordasse dele. Ele queria fazer aquilo que era mal. E ele então chamava uns profetas que se aproximavam do rei e falsamente falavam como se fosse Deus que estava falando, profetizando bênçãos para Judá, dizendo que Jerusalém não cairia diante da potente Babilônia, a maior potência bélica armada da época. Pois bem, a Babilônia então cerca a Jerusalém. E aquele cerco, meus irmãos, não foi por outro motivo, senão por conta do modo vil como o povo de Deus, Judá, agia, fazendo ou estando em desobediência deliberada contra o Senhor, contra o Deus de Israel, o Deus da aliança, através das suas idolatrias e do desprezo pelas coisas de Deus. Assim como nos nossos dias, meus irmãos, Judá, ela estava mergulhada numa crise econômica, moral e financeira. Econômica porque o cerco feito a uma cidade como Jerusalém, ela tornava escasso ou escassa a alimentação, os víveres, aquilo que proporcionava força à população, disposição para viver, para se alimentar, para comer, para vestir, para calçar. Enfim, havia uma grande crise econômica em Judá, especificamente em Jerusalém, a capital do reino. Mas o problema não era só esse. O problema também era moral. Aquele povo vivia nas práticas não das requeridas pela lei de Deus, mas pelas práticas do povo. Então vivia em pecado, havia imoralidade, havia também corrupção. Parece que com os dias de hoje, não é? E que ninguém quer ser descoberto. Mas, além de tudo isso, meus irmãos, havia também uma crise espiritual sem precedente. Esquecendo daquilo que determina o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Judá agora estava
ajoelhado e servindo a outros deuses. A situação era, portanto, no sentido geral, desesperadora, e aos olhos do povo e dos seus governantes, parecia que era o fim. Era o fim de Judá, o fim de Israel. E, obviamente, eles sabiam que era a mão de Deus pesando sobre eles. Mas, nesse caos, nessa crise, levanta-se um profeta de Deus em Judá. Ele se levanta no meio dessa crise. E Deus então usa esse profeta, chamado Jeremias, para proclamar uma promessa ao povo de Deus. Jeremias, ele foi profeta, ele teve um longo período, 40 anos aproximadamente. Ele passou por vários reis em Judá. E se nós fizermos um paralelo, nós veremos que o reino do norte, cuja capital era Samaria, já havia caído, já não mais existia como uma nação autônoma. E agora Judá, o reino do sul, também estava na mesma situação, prestes a entrar num colapso completo, sendo invadida, como foi pelas tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele então, Jeremias, se levanta para proclamar uma promessa diante desse caos. E a gente sabe, meus irmãos, como é bom, num momento de caos, num momento de crise, nós termos uma palavra, ainda mais quando essa palavra é pronunciada pelo soberano do universo, que governa sobre todas as coisas. Então foi em tempos de escuridão, meus irmãos, que Deus falou ao seu povo, trazendo esperança diante do desespero, diante daquela situação completamente descontrolada que eles estavam vivendo. Surge então Yahvé, o Deus da aliança, que através do seu profeta Jeremias faz um convite para o seu povo. E esse convite é maravilhoso, e nós lemos aqui no versículo 3 desse capítulo 33. E é com base nisso que nós já falamos aqui, colocando vocês no meio do contexto no qual estava vivendo o povo de Israel, que eu quero trabalhar nessa noite sobre o seguinte tema: promessas de restauração. Promessas de restauração. Deus é um Deus de promessa. E Ele cumpre todas as suas promessas. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, nesse versículo, é que o profeta nos diz aqui a quem nós devemos clamar. Nós devemos clamar ao Deus da aliança, que, ao contrário do que alguém possa pensar, não é um Deus distante como pensam os deístas. Os deístas são aqueles que dizem assim: olha, nós até acreditamos em Deus, mas Deus criou esse mundo, colocou suas leis sobre ele e se ausentou daqui definitivamente. Ele não intervém nesse mundo. E a ideia que eles trazem disso é de um relojoeiro. Nem relógio eu tenho mais, né? Mas antigamente você usava um relógio, você dava corda no relógio. Então, os teólogos deístas, eles vão usar essa metáfora para falar de Deus. Um Deus ausente, criou e deixou tudo debaixo das leis da natureza. Ele se ausenta e ele não intervém em coisa que nós não concordamos, porque cremos sim na imanência de Deus, aliás, na transcendência de Deus. Ele é um Deus transcendente, mas também cremos na sua imanência, ou seja, na sua presença conosco, intervindo na nossa história, através de quê? Daquilo que nós acabamos de ler,
que é chamado de providência. É assim que nós cremos. Pois bem, meus irmãos, a história do povo de Deus, ela sempre foi marcada pela aliança. E nós podemos ver isso em muitos textos das Escrituras Sagradas que nos falam a respeito de uma fórmula da aliança. É claro que você não vai encontrar essa expressão, mas é algo que foi deduzida pelos teólogos. Essa fórmula da aliança é exatamente essa que diz assim: eles serão, e é Deus falando, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esta expressão, meus queridos irmãos, aparece diversas vezes nas Escrituras Sagradas. Diversas vezes. Deus falando, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Essa expressão aparece no livro de Jeremias 3 vezes ao menos, no capítulo 24, no versículo 7. Acontece aqui em 3, acontece também, em 31, 33 e em 32, 38. Ezequiel também usa abundantemente essa expressão. Zacarias usa essa expressão uma vez e no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos o autor da Epístola aos Hebreus também usando essa expressão no capítulo 8, versículo 10. A expressão, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vale aqui lembrar que Judá sabia exatamente disso. Mais do que qualquer outra pessoa. Portanto, nas dificuldades, eles sabiam que deveriam recorrer a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso. Mas eles viviam agora num sincretismo. E estavam alguns deles buscando a bênção para deuses falsos, que não podia ouvi-los, que não podia respondê-los, e que não podia fazer absolutamente nada, porque são falsos deuses. Essa prática, então, de pedir só a Deus, ela era norteadora na fé judaica, como é também na fé cristã. Contudo, a mistura de cultura que o povo se permitiu misturar, o sincretismo religioso que foi promovido principalmente, e eu chamo a atenção de vocês aqui, dos nossos jovens, principalmente promovidos por casamentos mistos, promovido por alianças políticas, fez com que o povo se desviasse inteiramente do Senhor. Eles abandonassem a lei do Senhor e buscassem refúgio em deuses falsos, estranhos, e isso provocava a ira do Senhor. Vários profetas, e aqui recordamos que o nome profeta não é apenas aquele que vai prever o futuro, mas significa aquele que é a boca de Deus. A palavra é Nabi, boca de Deus. Então, vários profetas haviam alertado a Judá sobre a sua infidelidade, que isso não daria bem. Eles continuavam servindo a outros deuses, a falsos deuses, e o mal chegaria, a conta chegaria, a fatura chegaria. E essa instabilidade, meus irmãos, espiritual, levou Judá à ruína completa. O juízo de Deus estava prestes a ser cumprido naquela nação. Eles, ou seja, ela, Judá, seria levada cativa, humilhada por 70 anos. Interessante como a mente
das pessoas são falhas, não é? A mente de judeus, fariseus, que liam as escrituras do Antigo Testamento, sabiam de tudo e disseram: nós nunca fomos escravos. Quando Jesus comenta com eles, né, pelo menos 2 grandes momentos: a escravidão no Egito, a escravidão da Babilônia, que durou 70 anos, e os sofrimentos se avolumaram, o templo foi saqueado. Jerusalém, meus irmãos, que era uma cidade fortificada, se dizia impossível de ser alcançada. Ela foi saqueada, seus muros foram destruídos, o templo do Senhor foi saqueado, os utensílios do templo foram levados para a Babilônia e profanados pelo filho de Nabucodonosor, Belsazar. Fome, miséria, extrema pobreza, essa seria a tônica daqueles dias, 70 anos. E já no final do cativeiro babilônico, quando Neemias está servindo no palácio do rei, chega uma comitiva de Jerusalém para ele, e ele, com saudades da sua terra, vai lá e pergunta como é que está vivendo o povo, e a resposta que ele tem é devastadora: o povo está vivendo em uma completa pobreza, muros destruídos, portas queimadas, o templo do Senhor foi saqueado. A tônica: fome, miséria, pobreza. Mas o propósito de Deus, meus queridos irmãos, para o seu povo não é de destruição final. As provações vêm para que nós caiamos em nós mesmos e admitamos o nosso erro, nos arrependamos, confessemos e abandonemos o pecado. Então é isso que acontece aqui. Seria necessário que Judá se arrependesse e, ao invés de buscar outros deuses, buscasse ao Senhor, clamasse ao Senhor com todo o coração, como diz Isaías. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa deveria ser a tônica do povo de Judá. Nem tudo estava perdido, bastava reconhecer o pecado, bastava arrepender-se e voltar ao Deus da aliança. Por isso, o Senhor diz aqui, na versão que temos em nossas mãos: invoca-me. Em outra versão mais antiga: clama a mim. Esse era o chamado de Deus para restaurar o seu povo, mesmo que isso durasse 70 anos. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, meus irmãos, é que aquele povo deveria clamar ao Deus da aliança, um Deus presente, um Deus próximo que ouve a oração. A segunda é exatamente essa, a certeza da resposta. O Deus que fala, que atende com graça. Graça é favor imerecido. Pois bem, Deus atende com graça. Diferentemente dos falsos deuses, meus irmãos, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus vivo, onisciente, onipotente, onipresente, ele responde. Enquanto que os falsos deuses, como Baal e outros, não respondem. Sabe por quê? Porque eles têm ouvidos, mas não ouvem. E eles também têm boca, mas não falam. O Deus de Israel não. É um Deus presente, que o seu povo clama por socorro, e ele ouve a voz do seu povo. Observe o que diz o texto: invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. Meus irmãos, Deus nos convida
a orarmos, a pedirmos a Ele. Lembram de que nós lemos hoje no capítulo 7 de Mateus? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Essa, então, é uma promessa maravilhosa. Ele quer responder ao seu povo. O seu povo precisa buscá-lo, nós precisamos buscá-lo nas nossas aflições. E nós sabemos de como ultimamente temos passado por aflições, alguns irmãos, irmãs, aflição da enfermidade, aflição da perda de um ente querido. São aflições, mas o Senhor Deus está dizendo: clama a mim, ou invoca-me, e eu te responderei. Quando falam nessa cena de alguém clamar a Deus, ou a um outro Deus, eu me lembro aqui da cena vivenciada no Monte Carmelo por Elias, o profeta de Deus. Elias os confrontou, cerca de 450 profetas de Baal, para que eles clamassem e o seu Deus respondesse com fogo, queimando a tudo que estava ali no altar. É interessante que em 1 Reis, capítulo 18, 27, nós vamos encontrar a narrativa e Elias então vai usar de uma ironia muito grande quando ele vai dizer: clamai mais alto, talvez esteja dormindo. Na verdade é porque o falso Deus, ele não ouve porque não pode ouvir. E ele não responde porque não pode responder, porque ele não tem poder, nem tem nem voz, nem boca para responder. Mas o Deus da aliança, Yahvé, o Deus de Jeremias, o nosso Deus, ele responde no momento de angústia. Lembram no Salmo 40, versículo 1? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Em momentos de dificuldades, Deus está conosco. Deus é um Deus presente. Interessante verificarmos que o verbo usado aqui nesse texto, meus irmãos, ele transmite a certeza. Deus está falando não num modo subjuntivo, falando na linguagem, na gramática nossa. O modo subjuntivo é um modo da dúvida. Não, Deus está falando no presente do indicativo, não é? Aliás, no indicativo, no modo indicativo, no futuro presente, no sentido de que, se o povo invocar, ele vai responder. Ele vai responder. Deus responderá à oração que os seus filhos fazem. Não é uma possibilidade vaga, é uma promessa. Se Judá clamasse, Deus os ouviria. Ele fala com o seu povo e ele ouve o seu povo. Então, para ajudar, havia uma promessa de restauração. Essa promessa está de pé. Judá, a nação, deveria apenas lembrar que Deus é o Deus da aliança, que sempre cumpre as suas promessas. Ele é o Deus da promessa, ele é o Deus fiel. Não sei se foi hoje à noite ou se foi de manhã que nós cantamos. De manhã, cantamos o cântico, o Deus fiel. Deus é fiel às suas promessas não por causa de você, mas Ele é fiel às suas promessas porque Ele jurou pelo seu próprio nome, que é santo. Então Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. E essa certeza, meus irmãos, continua válida para os nossos dias. Deus escuta
e responde com graça. A resposta que você vai receber pode não ser exatamente aquela resposta desejada, aquilo que você esperava, mas ela virá. O Salmo 34, versículo 17, nos diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta. E nós, que estamos em Cristo, nós temos provas suficientes, evidentes, de que Ele responde à oração do seu povo. O nosso clamor é ouvido, não por conta dos nossos méritos, mas pelo mérito de quem? No nome de quem nós oramos, os méritos de Cristo. Por isso que ele diz: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, crendo, recebereis. A terceira coisa que eu quero destacar aqui no texto, além do texto mostrar a quem nós devemos clamar, que é o Deus da aliança, que está próximo de nós, da certeza de que Ele responderá, porque Ele fala com graça. Em terceiro lugar, a revelação de coisas maravilhosas. Cristo, o grande mistério revelado. Ao clamar, meus irmãos, Judá não apenas tem a garantia de que seria como nação ouvida, mas Deus prometeu revelar coisas grandes e ocultas. Veja o texto como nos diz, eu vou ler o versículo todo agora. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabem. Alguns estudiosos, alguns especialistas vão dizer aqui que o texto está sugerindo que Deus estava prometendo cidades fortificadas, segredos militares para que eles pudessem enfrentar a fúria do rei da Babilônia com o seu, na época, quase que perfeito exército. Não. O que ele está falando aqui são de realidades espirituais que ainda não tinham sido reveladas nem vivenciadas por aquele povo naquela geração. O certo, meus irmãos, é que Judá veria restauração, veria reconciliação. E você vai ver isso a partir do versículo 4 até o versículo 13. Vão falar sobre essa restauração, consolo e reconciliação. E ainda do versículo 14 até o versículo 26, nós vamos observar que haverá a restauração da cidade, a restauração da nação, do templo, da linhagem davídica, do sacerdócio levítico. E isso, de fato, aconteceu 70 anos depois. Todas essas coisas foram restauradas. O povo voltou do cativeiro. Os muros foram reconstruídos, as portas colocadas no lugar por Neemias. Você vai ver que Esdras, o sacerdote, vai organizar novamente o culto que ficou parado. Não havia sacrifícios a Yahvé, o Deus da aliança, não houve durante 70 anos. Mas agora, os sacrifícios são novamente realizados depois da restauração do reino. Lembram do Salmo 126? 70 anos depois, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, é isso que está se vivenciando aqui, é uma restauração, mas há algo mais profundo, porque essa restauração aponta então para Cristo, o mistério outrora oculto, como Paulo nos diz em
Colossenses capítulo 1, 26 e 27. Quando ele escreve dizendo: o mistério que estivera oculto dos séculos, agora foi revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus restaurará todas as coisas. Restaurou Judá do cativeiro babilônico. Mas a promessa era ainda muito mais profunda, porque aponta para o Messias, que viria uma primeira vez, pagaria o preço que o seu povo não podia pagar, subiria aos céus sem exaltação e glória, de onde voltará agora, com poder e glória, num palco de glória, onde todo o olho verá. E aí a gente lembra do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ecoando o que se encontra em Isaías 64:4, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Ah, meus irmãos, Deus quer que o seu povo o busque, invoque-o. Ele ama revelar a sua sabedoria, ele ama revelar a sua vontade, o seu plano, e o centro de tudo isso é Cristo. Essas verdades impactam as nossas vidas, não é, meus irmãos? Mas eu gostaria de trazer mais, ao menos 3 lições aqui para a gente. A primeira lição: a quem ou por quem você está clamando no momento da sua dificuldade? Você está clamando para alguém de grande influência? Alguém de poder, alguém de dinheiro? Um amigo, ou sei lá quem seja? Ou será que você está buscando em falsos deuses? E não é raro pensarmos que muita gente hoje ainda recorre aos horóscopos, aos gurus de plantão, buscam ajuda também através de coaching, onde é apresentado um plano de autoajuda. As igrejas estão cheias de pregações de autoajuda, mas você não precisa de nada disso. O que nós precisamos é invocar ao Senhor, o nosso Deus. A igreja precisa lembrar: clamamos ao Deus verdadeiro, que é revelado em Cristo Jesus. Por isso as nossas orações são feitas a Deus, pela mediação de Jesus e na assistência do Espírito Santo do Senhor, porque nós não sabemos orar como convém. A segunda lição que eu trago, meus irmãos, é que Deus nos ouve. Será que você crê que Deus lhe ouve? Ou apenas você ora como fosse um ritual vazio em si mesmo? Eu acho que muitas vezes nós temos agido assim, mas é importante lembrar que Deus tem promessas para o seu povo. Será que você, como povo de Deus, crê nessas promessas? Eu não estou falando aqui de uma promessa fruto de revelação humana. Eu estou falando das promessas que são contidas nas Escrituras Sagradas. Elas estão cheias, elas são abundantes de promessas. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece silêncio completo, você está no local sozinho, talvez
tendo a impressão de que as suas orações não passam do teto, porque tem um teto de bronze, eu quero dizer a você que Deus responde. Deus responde. E aí eu quero desafiar aos pais aqui presentes. Ensine isso à sua família, aos seus filhos, aos seus netos, também à própria igreja. Nós precisamos, meus irmãos, crer nisso, exercitar isso. Não é sem motivo que o reformador João Calvino define a oração como sendo um constante ou perpétuo exercício da fé, pelo qual recebemos as bênçãos de Deus diariamente. Deus é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Então, ore pedindo o cumprimento das promessas de Deus e não de promessas mirabolantes que são oferecidas por aí afora. E a terceira e última lição. Você já parou para pensar no que Deus tem preparado para você? Você já parou para pensar no cumprimento das promessas de Deus na sua vida e na vida da igreja? Como Deus é bom! Você ainda não se apercebeu disso? Ele tem tantas coisas maravilhosas para você, bastando apenas que você clame. Ele responderá, anunciar as coisas grandes e ocultas que você nem sabe, mas elas estão aqui nas Escrituras. E Deus se revela a partir dela. Então busque isso, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. E é interessante nós pensarmos que em Cristo, Deus revelou o maior amor de todos os mistérios, e o maior de todos os mistérios, a salvação. Nós estávamos condenados ao inferno, mas Ele nos amou antes de qualquer coisa e nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Ele nos deu, nos elegeu, nos deu Seu Filho para morrer na cruz por nós, derramar o Seu sangue e pagar o preço que nós não poderíamos pagar, e ainda nos dá a vida eterna, vivendo na Sua presença. Encoraje-se, meu irmão, encoraje-se a buscar ao Senhor, porque Ele continua a revelar as grandezas da Sua palavra para aqueles que o buscam com fé. E eu concluo esse sermão com um convite. E um desafio, obviamente. Ore com fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos chama à oração, Ele nos convida a buscá-lo, porque Ele é o Deus que responde e nos dá muito além do que pedimos ou pensamos. Você tem clamado ao Senhor? Você tem procurado viver apenas pelos seus próprios recursos, pelas suas forças? Você confia na resposta de Deus, mesmo quando ela demora, ou mesmo que ela seja negativa? Você confia, você está pronto a receber aquilo que Ele quer revelar através de Cristo? Então, o desafio hoje que eu faço aqui, a igreja aqui presente, nós temos muitos motivos para clamar ao Senhor. Eu quero desafiar a igreja nesse momento, aqueles que puderem, a se colocar de joelhos comigo. Nós vamos clamar pela nossa nação, que Deus tenha misericórdia dessa nação,
Que Deus abençoe também a nossa cidade, a cidade a qual amamos, vivemos. Que Deus abençoe também a nossa igreja. Vamos orar por isso, meus irmãos, que Ele abençoe também as nossas famílias. E que Ele abençoe a nós também. Então, durante alguns instantes, eu quero convidar você a se colocar de joelhos, se você puder. E vamos clamar, vamos invocar a bênção de Deus para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa família e para nós mesmos. Oremos.